Salve rapaziada! Se você não me conhece ainda, meu nome é Kaique, eu sou designer e social media e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar carrosséis infinitos, iguais a esse que você está vendo aí na tela, usando 100% o Photopea. Então se você já gostou da ideia, deixa um like aqui embaixo para me ajudar, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho, assim você recebe uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então agora chega de enrolação, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te ensinar como criar esses carrosséis do zero lá no Photopea. Bora! Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Photopea é criar um novo projeto. Então eu vou clicar aqui em novo projeto e eu vou criar um carrossel de 7 páginas, tá? Eu vou dar um nome aqui para esse carrossel: 8 sites para baixar imagens grátis. Eu coloquei esse nome aqui porque é o nome do post que vai sair lá no meu perfil do Instagram. E se você não me segue ainda, aproveita e já me segue lá. É @kaiquesantos.designer. Lá tem bastante conteúdo sobre Photopea. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então aqui em largura, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 1080 e vou colocar um asterisco. Porque essa parte aqui do Photopea funciona como se fosse uma calculadora. Então você consegue multiplicar o valor de 1080 pela quantidade de páginas que você quer criar no seu carrossel. Esse carrossel aqui, ele vai ter 7 páginas. Então eu vou colocar aqui 1080, asterisco 7, e ele já vai calcular aqui para mim quando eu clicar fora. Então 7.560 de largura é o tamanho que vai ter aqui o nosso documento. E de altura eu vou colocar aqui 1350, porque é aquele formato mais esticado, aquele formato retangular do Instagram. Então eu vou clicar aqui em criar. Com o arquivo criado, a primeira coisa que eu faço aqui dentro é colocar as minhas linhas guias, porque assim eu vou saber aonde começa e aonde termina cada card. E eu também vou colocar as linhas guias das minhas margens, para que eu não deixe os textos ou as imagens colado muito nas bordas de cada card. Então eu vou fazer isso daqui agora. E como que a gente faz aqui no Photopea? Você vai vir aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, CSS, e depois você vai clicar aqui em Guide. Se não estiver aparecendo aqui para você, você vai vir aqui em janela, vai vir aqui em mais e vai clicar aqui, ó, Guide, e ele vai aparecer aqui para você. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar as nossas margens e as linhas guias que vão dividir cada card. Então esses 4 primeiros aqui, eles são as margens. Então aqui a margem esquerda, margem acima, margem à direita e margem abaixo. Esses dois aqui são colunas e linhas. Então a gente vai fazer o seguinte: eu gosto de colocar a minha margem à esquerda de 100 pixels, a margem em cima 135 pixels, a margem à direita 100 pixels e a margem abaixo 135 pixels. Ah, Kaique, por que você coloca uma margem maior em cima e embaixo do que na esquerda e na direita? Simples, porque tudo que tiver dentro dessas duas margens, acima e abaixo, é o que vai aparecer na prévia lá do meu feed. Então eu já consigo ter uma noção do que vai aparecer lá no meu feed do Instagram. Então por isso que eu coloco uma margem acima e abaixo de 135 pixels. Aqui nesse caso, como eu criei um arquivo de carrossel de 7 páginas, então a gente vai colocar aqui que a gente quer 7 colunas. E aqui eu coloco sempre 2 linhas, porque aqui eu vou saber aonde é o meio do meu documento horizontalmente. E depois a gente vai adicionar linhas guias para que a gente saiba aonde fica o meio do nosso documento verticalmente. Isso serve para a gente poder diagramar melhor os textos e as imagens, os elementos que vão compor o nosso design. E aqui nessa parte é como se eu estivesse colocando uma margem nas divisórias de cada card. Por exemplo, aqui eu tenho uma margem de 100 pixels, aqui em cima eu tenho uma margem de 135 pixels e aqui embaixo eu também tenho uma margem de 135 pixels. Essa linha aqui é a linha que divide um card e o outro. Só que perceba que neste caso, nesse lado aqui e nos outros cards, eu não tenho uma linha guia para saber aonde que é a minha margem na lateral. Então eu preciso adicionar esse gap aqui para que ele possa criar tanto uma margem aqui quanto uma margem aqui. E isso vai se repetir também para as outras páginas. Como que a gente faz isso? Eu vou apagar essas linhas guias e eu vou pedir para ele colocar um gap de 200 pixels. Por quê? Porque dessa forma ele vai abrir 100 pixels para a esquerda e 100 pixels para a direita. Então eu vou clicar aqui agora em adicionar guias.
Agora perceba que ele não tem mais aquela linha que divide um card e o outro. Ele abriu um gap partindo dessa linha em 200 pixels, 100 para a esquerda e 100 para a direita. Então agora eu já tenho a minha margem do lado direito da primeira página e assim também dos outros cards. Só que eu também preciso saber aonde que termina e aonde que começa cada card. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar essas linhas guias aqui, a gente vai apagar tudo que a gente colocou aqui, ó. Vamos apagar aqui no gap, vamos apagar aqui as margens, vamos apagar tudo, deixar tudo zerado. Aqui as linhas também. Aqui nas colunas a gente vai fazer o seguinte, como eu falei, eu coloco também linhas guias para que eu saiba aonde que fica o meio de cada card, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então se aqui eu criei um arquivo de 7 páginas, agora eu vou colocar aqui para ele dividir em 14 colunas, o dobro das minhas páginas, e vou clicar aqui em adicionar guias. Agora perceba o que ele fez, ele adicionou linhas guias no meio de cada card e também adicionou as linhas guias que dividem um card e outro. Então aqui onde tem essas 3 linhas próximas, a linha do meio é a linha que divide um card e o outro, e essas duas linhas aqui, a direita e a esquerda dessa linha do meio, são as margens de cada card. Então aqui eu tenho o card 1, card 2, card 3, card 4, card 5, card 6 e aqui o card 7. E eu sei que aqui são as minhas margens de cada card. Então agora eu consigo diagramar os meus textos, porque eu sei aonde que é o meio do meu documento, a partir dessas linhas aqui. E aqui eu também sei aonde que fica as margens de cada página. Então dessa forma eu não vou colocar textos próximos à borda, próximos à passagem de um card e o outro. Agora que eu já tenho as minhas linhas guias prontas, o que eu preciso fazer é começar a criar aqui o meu design. E quando eu colocar uma imagem aqui no meio dessas 3 linhas, ela vai ficar na passagem de um card e o outro. E quando a pessoa estiver vendo o seu carrossel, quando ela for passar de uma página para outra, ela vai ter essa sensação de continuidade, essa sensação que traz o carrossel infinito. É por isso que ele chama desse jeito. É como se fosse um único arquivo, que na realidade que não tem fim. Então dá essa sensação de continuidade. Então agora eu vou começar a criar o design do meu post, certo? A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e eu crio um preenchimento com cor sólida preto. Feito isso, eu já posso vir aqui e excluir essa camada de background padrão. Eu vou duplicar essa camada de cor sólida e vou colocar na cor branca. Isso porque lá nos posts que saem no meu perfil, eu sempre divido as páginas do meu carrossel entre páginas escuras e páginas claras, tá? Então por isso que eu crio esse preenchimento de cor sólida. E aqui no caso, como que eu faço? Eu costumo deixar as 2 primeiras páginas escuras, depois vem uma sequência de páginas na cor clara e as 2 últimas páginas eu deixo escuro. E como que eu vou fazer isso? Simples, eu vou usar a máscara de camada no preenchimento de cor sólida para ocultar essa cor branca das 2 primeiras páginas e também das 2 últimas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na minha barra de ferramentas, vou selecionar a ferramenta de seleção retangular e eu vou fazer uma seleção nessas 3 páginas aqui do meio. Então vou vir aqui colocar o cursor em cima dessa linha guia que divide, vou clicar, segurar e arrastar até aqui, que é onde termina aqui as minhas páginas. Feito isso, eu vou clicar aqui na máscara de camada do preenchimento de cor sólida branco, vou deixar selecionada aqui a cor preta de primeiro plano. Para poder trocar as cores aqui, é só você apertar X no seu teclado. Olha só, estou apertando X, está vendo que ele está invertendo as cores? Então eu vou deixar a cor preta de primeiro plano aqui. Eu vou pegar o pincel, vou aumentar aqui o meu pincel e vou pintar aqui de preto. Pronto, pintei de preto. Agora o que eu vou fazer? Eu não quero que essas 3 páginas fiquem preto e as outras 2 das pontas fiquem branco. Eu quero o inverso disso. Então é simples, basta que eu selecione a máscara de camada, eu vou apertar no meu teclado o atalho Ctrl+I e ele vai inverter a máscara de camada. Agora eu tenho aqui as 2 primeiras páginas preta, as 3 próximas páginas branca e as 2 últimas páginas preta. Agora o que eu vou fazer? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar aqui, vou criar uma camada vazia entre essas 2 camadas de preenchimento. Eu quero que essa camada fique abaixo da camada de cor sólida branca. Eu vou renomear para brilho vermelho
eu vou pegar a minha ferramenta de gradiente, da cor para o transparente, que é essa segunda aqui. Aqui na barra de ferramentas eu vou selecionar a cor vermelha da minha identidade visual, que é o FB363D, e vou clicar em aceitar. Eu quero um gradiente de forma radial. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar alguns pontos de luz. E eu gosto de fazer isso dessa forma. Então eu vou clicar aqui, segurar e arrastar. Ele vai criar um degradê radial vindo daqui. E eu vou criar um outro aqui também. E eu também vou criar aqui no final um vindo daqui e o outro vindo daqui. Ficou muito grande, não quero isso, eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer de novo. Pronto. Feito isso, eu vou criar mais uma camada em branco, vou renomear para brilho branco. Agora eu vou selecionar a cor branca de primeiro plano e eu vou passar novamente nos mesmos pontos de luz. Então eu vou passar aqui, só que um pouquinho menor. Isso. Vou passar aqui também. Vou passar aqui também. E vou passar aqui também. Depois que eu passei em cima dos meus pontos de luzes vermelhos, eu vou trocar o modo de mesclagem dessa camada para sobrepor. Agora ele meio que deu uma intensificada naquele meu brilho vermelho e criou uma passagem de cor ali um pouco mais interessante. Agora o que eu faço é adicionar as texturas que eu uso aqui nos meus posts, tá? Então eu vou pegar aqui a textura aqui na minha pasta. Eu vou pegar aqui primeiro essa textura grunge que eu tenho aqui. Vou arrastar aqui dentro do Photopea. Pronto, ele já adicionou aqui, tá aqui atrás da cor sólida branca. Basta que eu arraste ela para cá. Vou posicionar ela aqui e vou aumentar para ela preencher toda essa primeira parte aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar o modo de mesclagem para superexposição linear. E ela vai dar esse efeito aqui. Eu vou dar um Ctrl J nessa camada. Eu vou pegar, dar um Ctrl T e eu vou arrastar ela até as minhas duas últimas páginas. Agora eu vou adicionar a outra textura, que é uma textura dust, de poeira. Então vou arrastar aqui para dentro do Photopea também. Vou pegar aqui, arrastar ela para cá. Vou aumentar aqui até que ela ocupe todo o espaço aqui das minhas duas primeiras páginas. Eu vou trocar aqui o modo de mesclagem dela para tela. E vou colocar aqui uma opacidade nela de 20%. Vou duplicar essa camada, vou dar um Ctrl T e vou arrastar ela para as minhas duas últimas páginas. Agora eu vou aplicar uma textura nessas três páginas brancas, que é uma textura de papel que eu uso nos meus posts. Então eu vou pegar aqui a textura de papel, vou arrastar para dentro do meu Photopea, vou soltar aqui. Como eu estou com essa camada aqui selecionada, ele vai colocar essa textura embaixo da minha camada de cor sólida branca. Eu vou jogar essa textura para cima da camada branca, porque ela fica em cima dela. Agora eu vou pegar aqui essa textura, eu não vou aumentar ela para ela ocupar o espaço todo, eu vou mesclar ela com ela mesma. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou colocar aqui até que ela ocupe aqui o começo das minhas páginas. Agora eu vou duplicar essa camada, eu vou arrastar ela aqui um pouco para o lado. E o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção, eu vou aplicar nessa segunda textura aqui de papel uma máscara de camada. Eu vou pegar aqui o gradiente, vou selecionar aqui a cor preta. Agora eu quero um gradiente de forma linear e eu vou aplicar aqui um gradiente com a máscara de camada selecionada aqui nessa minha camada, para que ele oculte essa parte da borda aqui. Feito isso, eu vou dar um Ctrl T aqui na minha imagem e vou jogar ela para cima da outra aqui. Dessa forma ela vai se mesclar. Eu vou jogar até que ela assuma aqui a divisão da primeira imagem. Ó, sumiu, já mesclei uma camada na outra. Agora é só eu duplicar essa camada mais uma vez. Ctrl T, arrasta um pouco para o lado até aparecer ali a divisa. Pronto, deu para completar tudo. Vou selecionar, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se não ficou a marcação da divisa. Não ficou. Deixa eu tirar aqui as linhas guias. Para você tirar a visualização das linhas guias, você vai apertar Ctrl e C cedilha. Ele vai tirar a visualização. Pronto, já consegui mesclar aqui as texturas de papel. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na primeira camada de cima, vou segurar Shift no meu teclado e vou clicar aqui na terceira camada de textura. E agora eu vou apertar Ctrl E. Ele vai mesclar essas três camadas em uma única camada. Com a camada mesclada, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha camada de preenchimento de cor sólida, eu vou segurar Alt no meu teclado
vou clicar na máscara de camada, clicar, segurar e vou arrastar aqui para minha camada da textura de papel. Dessa forma ele vai aplicar a mesma máscara que eu tenho aqui na minha camada de cor sólida, na minha camada da textura de papel. Assim ele vai manter essa textura somente nas páginas do centro, somente nessas 3 páginas aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apenas reduzir a opacidade dessa camada para 50%. E basicamente o meu fundo ele já está pronto. Eu ainda vou adicionar algumas imagens aqui no fundo, bem de leve, apenas para compor ainda mais o background. Mas inicialmente o meu background já está pronto. Então eu vou selecionar aqui a minha primeira camada de cima, vou segurar o Shift, vou selecionar a última camada lá de baixo, ele vai selecionar todas as camadas para mim. E eu vou apertar no meu teclado Ctrl G, e ele vai agrupar todas essas camadas em um único grupo. E eu vou colocar aqui o nome de BG. Então já tenho aqui o meu BG pronto. Vou voltar aqui com a visualização das minhas guias e agora a gente vai começar a criar o design aqui desse carrossel. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar em cada card os textos que vão em cada página. Assim eu consigo já começar a diagramar os textos e consigo também pegar as imagens e os elementos e já ir diagramando ele aqui no meu post. Então vamos lá. Pronto, já adicionei os textos que vão em cada card no meu carrossel. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui umas imagens de fundo apenas para compor mais ainda o meu background. Então eu vou pesquisar agora por algumas imagens. Pronto, já peguei aqui 3 imagens para poder compor um pouco mais o meu background, tá? Já renomeei aqui o nome de cada camada para IMG 01, 02, 03. E o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar aqui o meu projeto, porque se der algum pepino e, sei lá, cair a internet ou qualquer coisa, ou eu der um F5 aqui sem querer, eu vou perder todo esse processo que eu já fiz. Então eu vou clicar aqui e vou salvar como PSD. Eu tinha criado aqui como 8 sites para baixar imagens grátis, mas são fontes. Eu estou falando de fontes aqui nesse post. Então, vou salvar aqui na pasta de downloads mesmo, tá? Vou clicar aqui no 02, que eu já tenho um ali que eu estava fazendo antes. Pronto, já salvei o meu projeto, agora posso trabalhar mais tranquilo. Aí o que eu vou fazer? Essas duas imagens aqui, essa imagem aqui da esquerda e essa imagem aqui da direita, eu vou colocar elas para compor aqui as 2 primeiras páginas e as 2 últimas páginas. E essa daqui eu vou compor eu vou colocar para compor essas páginas aqui do meio, essas páginas brancas, tá? Como que eu vou fazer? Então eu vou pegar aqui a imagem número 1, que é essa imagem aqui. Eu vou levar ela lá para baixo, em cima da minha camada de preenchimento de cor sólida e abaixo das minhas camadas de brilho e de textura. Vou dar um Ctrl T para redimensionar e vou colocar ela aqui no começo aqui das minhas páginas. Vou aumentar para que ela ocupe todo o espaço aqui das 2 primeiras páginas. E o que eu vou fazer? Então eu vou selecionar aqui a minha camada da imagem e vou apertar aqui no meu teclado Ctrl U. Esse é um atalho para poder abrir a matiz e saturação da própria imagem. Você pode aplicar a matiz e saturação criando uma camada de ajustes e colocando essa camada de ajuste dentro de uma máquina de corte para afetar somente a imagem, somente a camada que você quer, ou você pode criar o ajuste diretamente na imagem, que é como eu estou fazendo agora. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente remover a saturação, deixando aqui a minha imagem em preto e branco e vou clicar em aceitar. E agora eu vou apenas diminuir a opacidade dessa camada para em torno de 10 ou
20%. Acho que 20% já fica interessante. Deixa eu colocar aqui exatamente 20% para não me dar toque. Então é só uma imagenzinha que vai ajudar a compor aqui o meu background, tá vendo? Bem de leve. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com as outras duas camadas, tá? Vou pegar agora essa imagem aqui, que é a imagem número 3, vou jogar ela para cima da imagem número 1. Vou fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl U, vou tirar a saturação dessa camada, agora vou dar um Ctrl T e vou posicionar ela aqui até que ela preencha aqui as duas últimas páginas do meu carrossel. Vou confirmar aqui na barra aqui em cima e pronto. E agora eu vou colocar também 20% de opacidade. Essa imagem aqui, como ela já está em preto e branco, não tem a necessidade de eu remover a saturação dela, tá? Mas essa camada aqui, ela vai ficar aqui mesmo, em cima da camada de cor sólida branca e em cima da minha camada de textura. A única coisa que eu vou fazer é tirar a opacidade dessa camada. Essa aqui eu vou deixar ela em 5% a opacidade e vou somente aumentar aqui para que ela ocupe toda a área, né, todo o espaço aqui dessas 3 páginas. Vou confirmar aqui na minha barra de tarefas e eu vou pegar novamente, vou copiar a máscara de camada da textura de papel e vou jogar em cima da minha camada de imagem. Então seguro o Alt, clico, seguro e arrasto na máscara de camada e jogo em cima aqui da minha camada de imagem. E pronto, eu já tenho aqui a composição do meu background feito. Agora o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a diagramar aqui os textos e os elementos que vão aqui no meu carrossel. E para isso, o que eu vou fazer? Para poupar tempo, eu vou abrir aqui um outro post que eu já tenho pronto aqui no meu perfil para poder simplesmente copiar algumas coisas para que eu não perca muito tempo. Pronto, eu já abri aqui o arquivo PSD de um outro post que eu já publiquei lá no meu perfil do Instagram. E se você não me segue lá. É o @kaiquesantos.designer. E esse post aqui eu fiz ele pelo Photoshop, mas eu consigo abrir ele aqui no Photopea porque o Photopea ele lê arquivos PSD. E o que eu vou fazer aqui nesse post? Eu vou simplesmente pegar alguns elementos para que eu não precise criar novamente. Como por exemplo aqui o meu perfil, que é a foto do meu perfil, essa imagenzinha aqui do sinal de verificado e aqui esse texto, né, que é o meu arroba. E aqui embaixo design social media. E eu também vou pegar aqui esse arrasta para o lado. Mas eu vou te explicar como que eu criei isso de uma forma bem simples para você entender como que faz também. Então vamos lá. Eu vou vir aqui nos meus slides. Vou abrir aqui o slide 01. Vou pegar aqui o perfil e o arrasta. Ó, perceba que aqui no meu arquivo PSD eu sempre mantenho todas as minhas camadas muito bem organizadas dentro de pastas, né? Dentro de grupos. E eu renomeio esses grupos para que caso eu precise vir aqui fazer uma alteração, ou por exemplo, que nem eu estou fazendo agora, abrir o arquivo e pegar algum elemento para poder criar um outro post, fique muito fácil de eu conseguir identificar aonde está cada coisa. Então, por exemplo, eu quero pegar esse arroba aqui da capa e esse arrasta para o lado aqui da capa também. Inclusive, eu vou pegar e vou copiar. Não, na verdade não. Vou fazer esse texto aqui, vou diagramar esse texto aqui do zero para você poder ver como que eu faço. Então eu vou pegar somente o perfil e o arrasta para o lado, vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui no meu outro post, vou abrir aqui a pasta do slide 1, vou selecionar aqui o grupo do texto e vou dar um Ctrl V aqui. E ele vai colar para mim exatamente no mesmo lugar aonde eu copiei, tá vendo? Na mesma posição. E agora eu vou diagramar esse texto aqui. Mas primeiro eu vou te ensinar como que eu criei esse meu arroba aqui e esse arrasta para o lado. É muito simples, tá? Eu não vou criar de novo, eu vou apenas te mostrar como foi que eu criei. Então simplesmente eu peguei a minha foto de perfil, peguei também esse círculo aqui colorido como se tivesse stories ali para ver. Então eu simplesmente fui lá no Instagram, abri o meu perfil e eu já tinha gravado stories, então ele estava dessa forma aqui, ó. A minha foto de perfil com esse círculo colorido aqui indicando que tem stories para ver. Então eu simplesmente printei e vim aqui e apaguei, né? Apaguei a parte escura aqui, deixei somente o círculo colorido e somente a imagem aqui do meu perfil. Vou mostrar aqui para você agora. Olha só, aqui é uma imagem do sinal de verificado que eu peguei no Google. Aqui eu tenho a minha foto de perfil, tá no objeto inteligente. Eu vou abrir aqui para você o objeto inteligente para você poder ver. Então olha aqui, ó, eu tenho aqui a minha foto de perfil, aqui é a minha foto antiga, essa aqui é a minha foto atualizada e eu tenho aqui, ó, esse elemento que eu apenas recortei, tá vendo? Ó, ele tá até com umas bordinhas
preta aqui, ó, mas que não faz muita diferença, porque como fica pequenininho, não dá nem para notar. Então eu simplesmente vim aqui, colei aqui essa bordinha aqui dos stories e aqui coloquei a minha imagem, certo? Então vamos voltar lá, beleza. E aqui simplesmente é uma camada de texto, tá? Não tem segredo. O arrasta para o lado, como que foi que eu fiz o arrasta para o lado? É basicamente um retângulo, tá? Eu vou criar aqui novamente para você poder entender. Então como que foi que eu fiz? Eu vou primeiro criar aqui uma camada de texto, arrasta do lado, certo? Vou colocar aqui a fonte que eu uso dos meus posts, que é a Lufigan. Vou colocar aqui lá no tamanho regular. O arrasta para o lado, eu vou colocar aqui em bold, certo? Perfeito. Agora eu vou vir aqui na minha ferramenta de forma, né? Vou pegar aqui a forma retangular e eu vou criar uma forma aqui em cima desse texto. Dei uma forma, eu quero uma forma. Você vai vir aqui, ó, nas propriedades da ferramenta, você vai selecionar aqui a cor branca ou a cor que você quiser. Na verdade, o preenchimento você vai remover. Então você vai clicar aqui nesse xizinho aqui, ó, ele vai remover o preenchimento e você vai adicionar um demarcador, um traçado. Aí você vai selecionar aqui a cor, você quer um traçado com uma cor sólida e você vai selecionar a cor branca. Então dessa forma, olha só, ele vai criar uma forma apenas com o traçado, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vou voltar aqui na minha forma, vou apertar U no meu teclado e vou colocar aqui 2 pixels. Agora sim. E agora como que eu faço para poder arredondar os cantos da minha forma? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de forma e eu vou vir aqui, ó, e clicar nesse botão aqui, ó, que é o botão de propriedades. E aqui, ó, nessa parte você vai colocar o arredondamento. Então eu vou colocar aqui 20 pixels. Ele já vai estar interligado um na outra, porque ele vai estar selecionado aqui o mesmo raio. E olha só, ele já criou essa borda arredondada. E aqui é basicamente um ícone. Eu fui lá no Flat Icon, pesquisei lá por seta ou arrow, peguei essa imagem aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui para você ver. Ó, vou jogar aqui para dentro o ícone, joguei aqui dentro, que ele vai colar lá no meio do meu documento. Quando você jogar e não souber para onde ele foi, ó, ele vai estar lá no meio do seu documento. Então eu vou arrastar ele para cá. Ele por padrão ele vem preto e eu vou te mostrar como que você faz para poder trocar a cor desse ícone. Vou dar um Ctrl T nele, vou diminuir ele aqui. E como que eu faço para poder trocar a cor dele para vermelho ou para qualquer cor que você quiser? Você vai vir aqui na camada do ícone, que é essa camada aqui escrito Next, e eu vou dar um duplo clique aqui do lado, ó, não no texto e não na thumbnail aqui da minha camada. Eu vou dar um duplo clique aqui do lado de fora, aqui, ó, nesse canto aqui, ó. O que acontece? Quando eu dou esse duplo clique, ele vai abrir para mim os estilos de camada. Você também pode abrir o estilo de camada clicando com o botão direito na camada e você vai vir aqui, ó, opções de mistura. Ele também vai abrir aqui a janela dos estilos de camadas. E você vai adicionar nessa camada uma sobreposição de cor. Clica aqui em sobreposição de cor, você vai selecionar, você vai clicar em cima da sobreposição de cor para ele alterar aqui o painel da sobreposição de cor e aqui você vai trocar a cor. Então, por exemplo, vou colocar aqui no vermelho da minha identidade visual, que é o FB363D. Vou dar um Enter e lá, ó, ele já trocou a cor. Eu vou clicar em aceitar, clique em aceitar aqui também, pronto. Eu já tenho o ícone aqui vermelho. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho um espaço ali para poder colocar o ícone, né? Então eu vou selecionar a minha ferramenta de forma, vou dar um Ctrl T aqui na minha ferramenta de forma, eu vou segurar Shift no meu teclado, porque se eu não segurar Shift, ele vai aumentar a minha forma. Não é isso que eu quero distorcer a minha forma. E como que eu faço? Então eu dou um Ctrl T, seguro o Shift e arrasto aqui, clicando nesse quadradinho aqui do meio, tá? Você vai clicar aqui e vai segurar e arrastar um pouquinho pro lado, para deixar esse espaço para poder colocar o ícone. Agora eu vou voltar aqui no ícone, vou dar um Ctrl T no meu teclado, vou diminuir ele, tá? Dessa vez eu não estou clicando nada no meu teclado, estou simplesmente clicando com o mouse aqui e diminuindo ele, até que ele fique mais ou menos no tamanho do meu texto. Eu acho que aqui já está interessante. Com a ferramenta de mover aqui, ó, essa ferramenta da setinha, eu vou clicar aqui nele e vou posicionar ele aqui, tá vendo? Aí ele ficou muito grande, vou diminuir mais um pouco, vou confirmar aqui, e é basicamente isso. Agora eu vou centralizar eles, eu vou selecionar a minha ferramenta de forma, com a ferramenta de ver, ó, vou apertar aqui a setinha do teclado para a esquerda para centralizar o texto e o ícone aqui dentro da forma. Pronto, e é basicamente dessa forma que eu criei esse meu arrasta para o lado, tá? Agora eu vou excluir aqui essas camadas que eu criei. Perfeito, então eu já tenho aqui o meu perfil, já tenho aqui o meu arrasta para o lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a headline da capa do meu post, né? Então que são 8 sites para baixar fontes grátis. Então o que eu vou fazer? Primeira
coisa, você tem que pensar na palavra-chave que você quer chamar a atenção da sua audiência. No caso desse post aqui, as palavras que eu quero dar destaque é baixar fontes e grátis também, pode ser, mas o grátis assim eu não vou dar tanto destaque para ele, vou deixar destacado mais o baixar fontes. Então eu vou começar por essas duas palavras. Então eu vou vir aqui na minha camada de texto, eu vou apenas tirar a visualização aqui dela por enquanto para não me atrapalhar, e eu vou criar aqui o texto aqui dentro dessa camada. Então eu vou clicar aqui, vou criar uma nova camada de texto e vou escrever aqui baixar. Vou selecionar aqui o texto, na verdade. Vou vir aqui em cima da minha camada de propriedades do texto e vou selecionar a minha fonte, que é a Silver Crown. Selecionei a fonte, perfeito. Vou aumentar aqui o meu texto. Aqui já está um tamanho interessante. Eu gosto de um tamanho que ele fica aqui, pelo menos desse lado esquerdo aqui do meu documento. Acho que aqui está interessante, por enquanto eu vou manter desse tamanho. Eu vou duplicar essa camada aqui do baixar. Vou dar um Ctrl J aqui com a camada selecionada. Vou pegar aqui o baixar, vou trazer ele aqui para baixo. Está em cima ali do arrasta para lá, mas não tem problema por enquanto. E vou escrever aqui fontes. Vou confirmar. Vou dar um Ctrl T aqui na minha palavra fontes e eu vou redimensionar até que ele fique do tamanho da palavra baixar. Então já tenho as minhas duas palavras de destaque aqui. Deixa eu tirar aqui a visualização do arrasta pro lado, depois a gente coloca. Agora eu vou colocar aqui a parte de cima e a parte de baixo, que no caso é 8 sites para você. Então vamos lá. Novamente, eu vou selecionar a ferramenta de texto, vou clicar aqui para adicionar uma nova camada de texto e vou escrever 8 sites para você. Agora eu vou selecionar esse meu texto e eu vou colocar na fonte Luffiga. Então eu vou vir aqui, ó, seleciono a fonte Luffiga. Eu quero que a fonte Luffiga ela seja a bold, né, que eu uso a bold para os títulos, e eu quero que esse texto ele fique todo em caixa alta. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar nessa opção aqui, ó, que é a opção de caractere. Nessa opção de caractere, você vai clicar aqui, ó, nesse 2P juntinho aqui, ó, e ele vai transformar o meu texto em caixa alta. Se eu tiro, ele volta ao normal, e se eu clico, ele adiciona em caixa alta. Perfeito. Vou confirmar aqui na minha barra de propriedades, vou dar um Ctrl T aqui nesse texto e vou diminuir. Ah, olha só, essa fonte aqui é uma fonte Luffiga Demo, então ela não tem o acento, né? Então eu vou deixar aqui sem acento por enquanto, e depois eu vou baixar aqui a fonte sem ser a demo para poder conseguir escrever ela com acento, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui sem acento. Vou diminuir ela aqui um pouco mais, até que ela fique ali do tamanho mais ou menos de 40 pixels. Vamos ver o tamanho dela aqui? É só selecionar ela, ela tá com 20 pixels. Não, vou deixar com 20 pixels assim mesmo, para mim já está bom. E eu vou pegar aqui, vou selecionar essas três fontes e vou alinhar elas aqui, ó. Vou selecionar a ferramenta de mover e vou clicar nessa opção aqui que ele vai alinhar todas as minhas camadas de forma centralizada. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui na camada abaixo desse texto aqui, 8 sites para você, e eu vou criar uma camada eu vou criar aqui uma forma. Essa forma ela vai ter preenchimento na cor vermelha, que é a cor da minha identidade visual. Só vou arrumar aqui o código hexadecimal, aceito, e eu vou tirar o traçado, que eu não quero um traçado. E da mesma forma que eu fiz lá no arrasta para o lado, eu vou fazer aqui, ó. Vou selecionar aqui o meu texto. Agora eu vou clicar aqui na minha camada de forma e na camada do texto vou apertar a tecla V, que é o atalho para selecionar a ferramenta de mover, e vou clicar novamente aqui, ó, para ele centralizar o meu texto tanto horizontalmente quanto verticalmente. Tá? Então tá o texto centralizado aqui com a minha forma. Agora eu vou clicar aqui na minha camada de forma, vou dar um Ctrl T nela. E agora, segurando a tecla Ctrl e segurando a tecla Alt, eu vou clicar aqui nesse quadradinho aqui de cima, vou clicar, segurar e arrastar, e ele vai fazer essa deformação aqui nessa camada de forma. Eu vou clicar em aceitar. Tá vendo? Ele criou essa deformação, que é esse o padrão que eu estou usando nos posts lá no meu perfil, beleza? Então já tem aqui, ó, 8 sites para você baixar fontes, falta a palavra grátis. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar essas duas camadas aqui, do texto e da forma, eu vou duplicar, dando Ctrl J, vou dar um Ctrl T e vou arrastar lá para baixo. Vou selecionar aqui todas as minhas camadas de texto e as minhas camadas de forma, vou apertar a tecla V e vou aqui centralizar horizontalmente, para que todas elas fiquem centralizadas. Agora eu vou apertar a tecla T para selecionar a ferramenta de texto e vou alterar esse texto aqui para
grátis. Vou colocar sem acento também por enquanto, porque essa fonte aqui, como ela é demonstração, ela não está com acento. Vou selecionar aqui a camada do texto e a camada da forma e vou centralizar elas duas. Agora eu vou pegar aqui a minha camada da forma, vou dar um Ctrl T nela. Opa, não foi? Ctrl T. Aí. Agora eu vou segurar Shift Alt para poder diminuir essa camada aqui, ó, e para que a outra ponta também venha junto, porque como eles já estão centralizados, eu não vou precisar centralizar eles e vou confirmar aqui. Então pronto, já tenho feito aqui a diagramação dos meus textos. Agora eu vou pegar aqui, vou apagar essa camada aqui que eu não preciso mais dela, que é aquele outro texto que eu tinha feito lá no começo. Vou aqui habilitar a visualização do arrasta. Vou pegar aqui o arrasta com a tecla V, segurando o Shift e a teclinha para baixo. Vou abaixar aqui. Perfeito. Opa, foi demais. Sobe ele um pouco aqui agora. Aí, aqui tá bom. Agora eu vou selecionar o grupo do arrasta e o grupo do texto. Vou apertar a tecla V e vou centralizar eles horizontalmente. Pronto, já está centralizado. Agora com os dois selecionados ainda, eu vou clicar no Ctrl T. E vou colocar eles no meio. Eu vou subir mais um pouquinho. Estou subindo com as teclas aqui do teclado. Tá? Pronto. Alinhei ele ali ao meio. E pronto. Já tenho aqui feito a diagramação do meu texto aqui que vai na minha capa. Só falta agora colocar uma imagem aqui para poder compor aqui o meu carrossel. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras páginas. Vou copiar aqui o meu perfil, vou colocar aqui no meio dessa página, vou colocar o arrasta para o lado aqui no meio também e vou fazer a mesma coisa aqui para as outras páginas. Quando chegar aqui na página branca, é simplesmente trocar a cor do texto de branco para preto e aqui a mesma coisa. Vou trocar aqui a cor da minha camada aqui da forma, né, o traçado de branco para preto e o texto de branco para preto e pronto. Tá pronto, agora só aconteceu um errinho aqui, eu não entendi muito bem o porquê, mas eu vou resolver isso agora. Pronto, então, ok, perfeito. Pronto, já fiz aqui a diagramação dos meus textos, agora basta colocar aqui as imagens, né? Vou colocar aqui também, trocar essa fonte aqui para a fonte que eu uso, que é a Luffiga, só que eu vou ter que depois baixar ela, porque, olha só, as letras que tem acento, ela não tem, porque é uma versão demo, ó, tá até aqui mostrando demo, mas é basicamente dessa forma aqui como eu crio os meus carrosséis, não tem muito segredo. Agora basta colocar aqui as imagens e tá pronto o meu post. Então eu vou acelerar agora essa parte aqui do vídeo e quando o meu post estiver pronto, eu continuo aqui com você. Olha só, acabei aqui de finalizar o carrossel, tá? Então o resultado foi esse aqui que você está vendo na tela. Olha só como ficou o nosso carrossel feito 100% no Photopea.
Então aqui eu tenho a capa, o segundo slide, que é a introdução do conteúdo, e aqui a partir do terceiro slide já entra aqui o conteúdo, que são os sites para que você possa baixar fontes gratuitas, né? Então esse é o conteúdo. Então eu peguei, tirei um print aqui da tela do site, né? Coloquei no mockup aqui de monitor e coloquei aqui o link do site, né? Demorou um pouco mais do que eu achei que fosse demorar para finalizar esse carrossel, até porque o estilo de carrossel que eu faço, ele tem bastante efeito, tem bastante camadas. Então você pode ver que eu criei uma sombra projetada aqui do monitor, né, para que ele fique inserido no chão, para dar um efeito, uma sensação de como se ele estivesse mesmo no chão ali, entendeu? Então demora um pouco mais, tem muitas camadas aqui esse arquivo, né? Mas se você for olhar aqui, ó, as camadas, veja bem quantas camadas nós temos aqui, ó. Ó, imagem do robô da capa, aqui eu tenho os slides, tudo muito bem organizado, né? Como eu falei para você no começo. E é isso. E agora, como que a gente faz para poder finalizar e exportar aqui essa imagem, né, para poder postar? Até porque não tem como postar a imagem completa assim lá no Instagram. Então, o que a gente vai fazer agora? Presta muita atenção nessa parte, tá? Você vai vir aqui de novo no Guide aqui, né, Guide, e você vai apagar as guias. Apagou as guias? Agora a gente vai adicionar aqui apenas 7 colunas, tá? E você vai aqui em adicionar guias. Ele vai adicionar as guias aqui. Beleza. Agora você pode fechar aqui. E você vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de corte. Você vai clicar e segurar. E você vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de fatia. Beleza? Aqui em cima tem a opção aqui, ó, fatiar a partir de guias. Você vai clicar nessa opção. Ele já vai fatiar o seu carrossel a partir das linhas guias. E agora você já tem o seu carrossel todo fatiado. E agora a gente vai exportar essa imagem, tá? Então você vai vir em arquivo, exportar como PNG. Aqui você vai manter como tá. Vai estar o nome, o formato vai deixar em PNG. Aqui você vai deixar selecionado fatias, ele já vai vir aqui por padrão dessa forma e você vai clicar em salvar. Olha só, ele fez o download aqui no meu computador de um arquivo zipado, tá? Você vai vir então aqui na sua pasta de downloads, vai estar aqui o arquivo. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do seu arquivo e você vai clicar em extrair para e vai estar o nome do seu arquivo, que no meu caso é 8 sites para baixar fontes grátis. Então vou extrair, ele vai criar uma nova pasta aqui e aqui dentro dessa nova pasta vai ter uma pasta chamada IMG. Você vai abrir essa pasta e vai estar aqui o seu carrossel todo fatiado, pronto para ser postado lá no Instagram. Então olha aqui, ó, essa aqui é a capa, essa aqui é o slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6 e o slide 7. Então é dessa forma que eu crio os meus posts, tá? É assim que você faz para criar um post estilo carrossel infinito dentro do Photopea. Eu costumo criar os meus carrosséis, os meus posts lá pelo Photoshop, mas eu quis mostrar para você que também é possível criar o mesmo conteúdo da mesma forma aqui no Photopea, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo para me ajudar, para me motivar a continuar gravando vídeos, e me siga lá no Instagram, que é o @kaiquesantos.design. Lá eu posto conteúdo todos os dias voltados para o Photopea. É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!